Olá, meus queridos! Hoje eu quero falar com vocês sobre orgulho e altruísmo. Como que a gente identifica isso no mapa astral das pessoas? Você gostou do tema? Fica aí que é sobre isso que a gente vai conversar. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Juliana, sou psicanalista, escritora, astróloga. A proposta desse canal é falar sobre psiquiatria, espiritualidade e transtornos emocionais pela visão da astrologia. Antes da gente começar, eu quero passar os recadinhos, tá? Se você quer fazer seu mapa comigo, manda um e-mail aqui, ó, que a gente pode conversar. Eu tenho alguns cursos, até aqui no canal tem um curso inteiro para você que não conhece nada de astrologia, desde o básico até você já conseguir interpretar alguma coisa. Procura aí, são 20 aulas. E também tem um curso que fala sobre esse tema, psiquiatria, espiritualidade e transtornos emocionais pela visão da astrologia. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os caminhos para você me achar, inclusive o caminho para você adquirir meus livros. Eu tenho 2 livros, esse aqui, ó, Emoções e Sentimentos. Ele fala sobre o lado luminoso e o lado sombrio de cada emoção, que de tanto eu falar sobre esse assunto acabou nascendo um livro. E o outro livro, esse aqui, Psicopatia como Herança, ele conta a história de uma família onde o personagem principal é um narcisista que nunca foi diagnosticado. Então tem mapa astral, tem espiritualidade, tem, enfim, tem bastante coisa interessante nesse livro, eu recomendo para vocês, certo? Mas agora, sem enrolação, vamos ao que interessa. Bom, eu acabei fazendo uma pesquisa, né? Deixa eu abrir meu ponto aqui, porque senão eu vou me perder. Eu acabei fazendo uma pesquisa sobre a definição dessa questão, né, de orgulho, de altruísmo e isso se misturar, então, autoimportância, o que seria autoimportância exagerada. E aí, pela definição do dicionário, a autoimportância é aquela imagem muito favorável sobre si mesmo, que é uma pessoa que tem um conceito muito elevado sobre si mesmo, é um excesso de importância que a pessoa se dá, é aquela que se acha a mais importante, aquela que se acha, assim, tudo dela deve ser considerado primeiro. E essa é uma percepção bastante distorcida que pode corromper a vida daqueles mais desavisados e é uma característica bastante perigosa porque ela acaba induzindo a pessoa a um comportamento cheio de leniência com ela mesma, né? E a consequência disso é uma pessoa que acaba culpando os outros, culpando a vida, culpando o destino, culpando o azar por conta de uma insatisfação que é dela. Então essa pessoa ela sempre vai ter um monte de desculpa esfarrapada, sempre um monte de justificativa para não assumir as consequências das ações dela, para não assumir a responsabilidade por mudar de atitude. Então vocês vão ver, conforme eu for falando, que é um pouco diferente do narcisismo, porque o narcisismo ele não se sente culpado com isso. O narcisismo ele acha que a culpa é sempre do outro, nunca é dele. E por mais que essa pessoa que tem essa autoimportância exagerada também pense assim, essa autoimportância exagerada também tem uma questão de altruísmo que a gente não enxerga no narcisismo. Então, nesse caso, a visão que essa pessoa tem sobre ela mesma é distorcida porque pode ser uma personalidade que vive tentando abafar o desconforto que ela sente com ela mesma e ela acaba criando diversos cenários, diversas justificativas ou idealizações, aquela fuga da realidade. E o quanto mais essa pessoa acaba fazendo isso, mais essa parte dela acaba muito confusa. Ela acaba acreditando que esse é o melhor caminho para construir a autoestima dela, porque o que ela quer é se sentir aceita, e por isso que é diferente do narcisista, porque o narcisista ele está sempre muito confortável com ele mesmo. Ele não importa se ele não está sendo aceito, eu acho que ele nem entende essa questão, porque o que essa pessoa busca, essa pessoa da autoimportância exagerada, ela busca validação, e é uma pessoa que ela está sempre se colocando em posição de destaque, porque intimamente ela acredita que ninguém dá a devida importância para ela. Então guardem bem essa informação de abafar o desconforto que ela sente com ela mesma, porque lá na frente a gente vai falar sobre isso de novo. Bom, essa questão dessa autoimportância elevada, ela tem uma relação muito próxima com o orgulho. E o orgulho é uma grande arma do ego, porque o orgulho ele pode ser visto tanto como uma atitude moralmente positiva, que é a honra, quanto uma atitude moralmente negativa, que é a arrogância, e isso vai depender das circunstâncias onde isso vai aparecer. Eu vou explicar melhor. Quando a gente se sente orgulhoso da gente mesmo,
com alguma coisa que a gente conseguiu, com alguma coisa que a gente conquistou, com alguma coisa que a gente trabalhou muito para ter, a gente acaba que fica alegre, a gente fica de bem com a vida, a gente está sorridente, confiante, feliz. O problema é quando um ego mais imaturo, um ego mais fragilizado, vai lidar com o orgulho de uma maneira distorcida. Ele acaba entendendo essa sensação do auto-reconhecimento, do auto-amor, de uma forma mais narcisista, mais de uma apresentação mais soberba, mais vaidosa, mais ostensiva, também o vitimismo, a gente acaba enxergando nisso. Então as pessoas que têm ali o orgulho em excesso, elas acabam sendo incapazes de perceber a própria limitação que ela tem. Então são pessoas que criam cortina de fumaça ao redor delas para se esconder. Então toda vez que uma pessoa... Sabe aquela pessoa que toda vez que tem um problema, ela inventa um outro problema que é para não ter que lidar com uma questão mais urgente? E sabe aquela pessoa também que acaba que ela veste tantas máscaras sociais, porque é assim que elas estão acostumadas a ser, que elas acabam que não se enxergam de outro jeito. Então ela se apresentou como a vítima, como aquela pessoa que está sempre doente, como aquela pessoa que sempre tem um problema, ou também como aquela pessoa que é muito importante, que ela nunca tem tempo para ninguém, ela é sempre muito atarefada, ela nunca tem tempo para nada, ela nunca se compromete com ninguém, ela nunca se compromete com nada. Como também tem aquele que se esconde através das bebidas, do álcool, das drogas, dos vícios de todas as formas. Então parece até que o tema meio que se mistura com o vídeo passado, né? Mas enfim, esse comportamento, ele se manifesta geralmente quando essas pessoas acabam que são chamadas pela vida para assumir alguma responsabilidade e eles acabam se sentindo sufocados. Ou, de repente, quando eles precisam passar por alguma situação onde eles têm que agir de um jeito mais espontâneo e qualquer coisa que saia do universo que eles estão acostumados, daquela máscara ali que ele está acostumado, isso trava a espontaneidade e isso faz com que essa pessoa se sinta deslocado justamente porque ele não tem o controle sobre aquilo, porque ele não é o centro da atenção. E, enfim, eu acho que ter orgulho não é ruim. Ter orgulho suficiente para você reconhecer as suas próprias vitórias, a sua conquista, ele é saudável. Por isso que ter um orgulho saudável também é uma forma de manifestação do altruísmo, porque o altruísmo também é uma forma de generosidade, e saber reconhecer suas próprias conquistas é você ser generoso com você mesmo, né? Ter esse gesto de benevolência com você mesmo. Agora, quando o orgulho ele está em desequilíbrio, ele pode trazer problemas, ele pode fazer com que a pessoa tenha um pouco mais de dificuldade, por exemplo, de receber um elogio, de receber um perdão, de receber amor, de receber carinho, ou enfim, de receber qualquer gesto de altruísmo, justamente pela incapacidade que essa pessoa tem de oferecer isso também. Porque essa pessoa ela se coloca o tempo todo assim, de uma forma tão constante acima das outras pessoas ou à frente das outras pessoas, que ela acaba que ela não consegue receber nada disso. Então, alguém que é orgulhoso demais para aceitar um perdão é alguém que também não perdoa ninguém. Alguém que é orgulhoso demais para aceitar o amor é alguém que também não se ama, que não ama ninguém, e assim, consecutivamente. Mas vamos ao mapa. Vou até chegar um pouquinho aqui de ladinho para eu colocar ele aqui na tela. Vou abrir o mapa aqui para eu olhar para ele. Bom, estamos falando com uma pessoa que tem Sol, Lua, Vênus, Mercúrio, Saturno. Nossa, tudo isso em Leão. É muito Leão, né, gente? É muito Leão na vida dessa pessoa. Apesar de Leão ele ser extremamente afetuoso, simpático, leal, generoso, ele também tem um ego muito forte. E ele tem um potencial para ser bastante exigente, bastante egoísta. Essa fraqueza de Leão, eu acho que mora na necessidade de honra que Leão carrega. E é daí que provavelmente nasce o comportamento mais desequilibrado e egocêntrico, extravagante, exigente, né, de uma personalidade que tem um fator leonino muito forte, como essa aqui, que além do Sol, essa pessoa tem Vênus, a forma de se relacionar, Mercúrio, a forma de pensar, de comunicar e de interpretar, a forma de se emocionar, a Lua, e Saturno, que está numa conjunção exata com esse Sol. Então não temos dúvida
de que Leão é forte nesse mapa. Ainda é um Sol de casa 5, né, que é a casa de Leão, mas enfim. Tudo isso acaba que sugere uma grande força de vontade também, mas também uma grande ambição, uma grande necessidade de realização pessoal. O Saturno em conjunção com o Sol, ele também dá essa denotação da ambição. Isso não quer dizer que seja ruim. Pode ser que seja uma pessoa dedicada, uma pessoa trabalhadora, mas com certeza, nesse caso aqui, os motivadores são ambiciosos. Essa dedicação é sempre motivada pela vontade de vencer. E isso, se não for trabalhado de uma maneira muito consciente por essa pessoa, é claro que pode levar pela necessidade de querer aprovação a todo custo. Mas quando é bem trabalhado, ajuda essa pessoa a ser bem sucedida. O problema é que nesse caso a pessoa quer ser a única a dar ordens, né? Bom, então já que a gente falou de ambição, vamos dar uma olhada na casa 10 dessa pessoa. Bom, tem Netuno retrógrado lá. Netuno é o rei da confusão. O fato dele estar retrógrado, ele interfere na melhor apresentação desse Netuno. Isso não quer dizer que não exista, tá? Mas o potencial altruísta, que geralmente está atrelado com o Netuno, pode ficar um pouco mais confuso aqui para essa pessoa. Por isso que essa questão que eu trouxe do altruísmo no começo do vídeo. Por ser o meio do céu, o ponto mais alto do mapa, muito que acontece lá se reflete em todas as áreas do mapa, porque essa é a casa da reputação. Você já reparou que quando a gente está em algum ambiente novo, que a gente está conhecendo pessoas novas, assim, uma das primeiras perguntas que as pessoas fazem é assim, o que você faz? Ou dizendo em outras palavras, a pergunta é, qual que é a sua profissão? Isso porque, na atualidade, a nossa reputação ela também está atrelada com a nossa profissão, com aquilo que a gente exerce para ganhar a vida. Por isso que a casa 10 também tem relação com a profissão. Embora não seja o único fator que a gente olha sobre profissão no mapa de alguém, tá? Existem outros fatores que a gente olha no mapa para ver profissão. Nesse caso de hoje, eu vou trazer a questão da reputação, porque a casa 10 fala muito sobre satisfação de ego e reputação também. E existe uma confusão muito grande coletiva sobre realização pessoal e realização profissional. Todo mundo acha que se você se realizou na vida é porque você se realizou profissionalmente. Eu acho que é por conta dessa confusão que fazem com a casa 10 de ego e de reputação. São de ego, não, de profissão e de reputação, que os dois têm a ver com ego também. Mas enfim, vamos voltar ao caso aqui de Netuno na casa 10. Bom, o Netuno na casa 10, ele pode sugerir ali uma habilidade para trabalhar com todos esses assuntos netunianos. Psicologia, assuntos relacionados com biologia da água, biologia marinha, enfim, assuntos netunianos. Como também ele pode sugerir uma dificuldade imensa para essa pessoa se posicionar em alguma carreira específica. E como que a gente está analisando aqui uma tendência de comportamento, né? O Netuno aqui ele pode sugerir também uma falta de forma com a realidade. É uma pessoa que é muito confusa a respeito das suas próprias metas, da sua própria reputação, do seu próprio ego, da sua própria satisfação pessoal. O Netuno retrógrado, no ponto mais alto do mapa, sugere uma personalidade que se acha mais que os outros. Se acha, pode ser tanto a mais inteligente, a mais esperta, a mais bonita, a mais capaz, como também pode ser a pessoa que se acha a mais sofrida, a mais abandonada, a que tem mais problemas, a que tudo na vida dela é mais difícil, entende? Então é a pessoa que se coloca sempre como a mais que as outras. E vejam bem, Netuno, ele entorpece, ele confunde a vida com aquela lente cor-de-rosa, com aquela névoa, sabe? Então, a idealização dessa pessoa é entorpecida. E numa casa que tem relação com a ambição, com a reputação, com a expressão do ego, se isso não for muito bem trabalhado, nossa, essa pessoa pode ser um grande sabotador de si mesmo, justamente por desconhecer essas próprias capacidades em si mesmo. Bom, esse é um Netuno que é regente do ascendente, é um ascendente que está em peixes, e peixes também tem muito disso, de idealista, de fugir da realidade no seu próprio mundinho fantasioso, também é um mártir, sofredor. Esse Netuno no ponto mais alto do mapa, um regente de mapa, no ponto mais alto do mapa, portanto assim,
o regente da vida dessa pessoa tá no ponto mais alto. E é um regente que tá cheio de trígono, tá? Só para lembrar, os trígonos, eles são aspectos fluidos. Eles vão deixar fluir aquilo que já existe. Não é uma regra que o trígono é uma coisa boa, como a gente vê por aí. Ele é um aspecto que indica que aquele assunto é tão natural na vida da pessoa que a pessoa não precisa nem fazer força para aquilo se manifestar. Ele é natural, ele flui e muitas vezes a pessoa nem percebe que aquele comportamento está fluindo, porque aquilo lá é natural. Então, a gente está vendo aqui um Netuno, regente de mapa, no ponto mais alto, sugerindo uma pessoa que se acha mais especial que todo mundo, né? É um ego idealizado por ela, que está fazendo um trígono com Sol, Lua, Mercúrio e Vênus. Ou seja, é esse jeitinho de se sentir a mais especial, se apresentando na essência da pessoa, no temperamento da pessoa, na comunicação da pessoa, na forma de se relacionar. E todos esses planetas pessoais que esse Netuno toca estão em Leão, que é o maior representante do ego inflado quando está em desequilíbrio. Eu nem vou entrar no detalhe de todos esses aspectos que esse Netuno está fazendo, tá? Porque ele sugere muita fantasia, muita idealização. Mas tem dois específicos que eu quero falar sobre ele, que eu acho bastante perigoso, por isso que eu quis abordar justamente esse. Se essa pessoa não souber trabalhar nisso mesmo, ela pode acabar sendo refém dela por muito tempo. O primeiro é esse trígono de Mercúrio com Netuno. Ele pode sugerir uma habilidade incrível para mentir. E o pior é que as maiores mentiras, as maiores falsificações dessa pessoa são para ela mesma. Então ela conta muitas mentiras para ela mesma. Então ela é a própria sabotadora de si mesma. Por isso que esse é um aspecto que eu considero bastante perigoso para os mais desavisados, porque só induz a pessoa a viver no auto-engano. E isso é tanto para a pessoa se sentir a mais foda que todo mundo, a mais importante que todo mundo, quanto para a pessoa se sentir a mais fracassada que todo mundo. A pessoa se sentir o lixo da humanidade, também ela pode mergulhar nesse auto-engano dessa forma. Então, assim, na verdade o que falta para essa pessoa é muito pé no chão, um elemento água, no sentido vaporoso, confunde demais essa pessoa. Então, o que falta é pé no chão. E como se trata de trígono, isso é muito frequente, isso se apresenta, né, essas ilusões sobre o potencial dela, sobre o que ela pode conquistar, sobre o que ela acha que ela é muito frequente na vida dela e é muito natural na vida dela. E o outro ponto que eu acho bastante preocupante é essa quadratura de Marte com Netuno. É um Marte em Virgem, o que é bom se for trabalhado, porque ele pode ajudar na assertividade dessa pessoa. O Marte em Virgem, eu particularmente gosto. Ele trabalha muito bem a assertividade da pessoa, principalmente quando é um mapa assim, que tem muitos elementos de confusão. Eu acho que ele pode ajudar assim na assertividade se a pessoa souber trabalhar. Mas ele está numa treta muito grande, que esse Mercúrio lá no meio do céu. Então, essa pessoa pode se perder demais no minimalismo e não sair do plano da imaginação, da fantasia, da criação e de ficar muito no e se, mas e se? E se eu fizer isso? E se eu fizer aquilo? E acaba que enxerga muito pelo em ovo, muito problema. Pode ser alguém excessivamente crítico, motivado por essas fantasias, por essas idealizações. Ainda mais que esse Marte está na casa 7, que é a casa das parcerias. Então, sabe aquela pessoa que está sempre falando de si mesma, dos seus problemas, da sua frustração, porque a assertividade dela ali anda em círculos, e é uma assertividade que está numa briga com essa névoa, que é uma névoa regente da vida dessa pessoa. Então a pessoa se perde muito nas próprias insatisfações, nas próprias frustrações, como se só ela tivesse problema. E essa mistura de Marte em Virgem, em quadratura com Netuno retrógrado no ponto mais alto, pode sugerir uma pessoa que é bastante inconsciente sobre muitas habilidades, sobre muitas capacidades, sobre a própria intuição. E lembra que eu falei lá no início do vídeo sobre a tendência de querer abafar o desconforto que ela sente com ela mesma? Então, por mais que essa pessoa possa parecer ser egoísta por tudo que eu falei até agora,
Na verdade, essa pessoa ela não é nada egoísta. Pelo contrário, aqui a gente tem diversos indicativos de generosidade. Esse mesmo Netuno que confunde os sentidos dessa pessoa pode ser o responsável por ela ser a mais empática, por exemplo, a mais intuitiva também. Porém, essa pessoa, ela passou muito tempo abafando essa sensibilidade. Quando ela chegou aqui para o meu consultório, ela já tinha passado por algumas etapas e ela me contou que ela passou muito tempo abafando essa sensibilidade, porque era uma coisa muito dolorosa para ela, perceber coisas que ela não poderia resolver, que ela não poderia ajudar, e que aí ela ficava presa naquela, sabe, naquela roda ali de querer fazer e não conseguir, e ficar pensando em tantos detalhes de como ela vai conseguir fazer alguma coisa que talvez ela não consiga fazer sozinha. Nossa, era uma confusão tão grande que ela acabou se envolvendo com drogas e ficou presa nesse tempo. Então ela passou boa parte da adolescência, da juventude se envolvendo com drogas, que é para abafar essa dor, que é uma dor que anos depois ela conseguiu definir como uma sensação de inconformidade. Ela não se sentia bem com nada, ela não se sentia bem em lugar nenhum, ela acreditava que ela não merecia nada, ou que ela não deveria estar onde estava, ou as oportunidades que ela teve na vida, que ela não tinha o direito de ter aquilo. É uma pessoa que chegou a se classificar durante as terapias como uma fraude, porque ela não acreditava nela mesma. É como se ela tivesse a intuição para olhar para dentro dela, por trás da névoa, e perceber toda essa habilidade que ela tinha de se conectar com pessoas, mas ela não conseguia sair do labirinto que esse Marte em Virgem, brigando com esse Netuno lá no meio do céu, meio que colocou ela num labirinto onde ela não conseguia. Veja bem, é um Netuno no ponto mais alto do mapa, que, assim, ele pode sugerir isso, tanto uma fraude, né, os enganos, tanto a fraude propriamente dita, quanto a sensação de não estar sendo verdadeiro consigo mesmo, por não conseguir se encaixar nesse mundo. Daí a gente vê, né, essa pessoa, o tamanho da dificuldade que essa pessoa teve para encontrar a si mesma. E a gente vê em mapas com essa configuração pessoas que têm muita dificuldade para se estabelecer em alguma profissão, por exemplo, porque não se encaixa em lugar nenhum. Talvez porque tenha muitos conflitos com a profissão em relação na hora de receber alguma coisa, tem essa dificuldade de cobrar, porque é um altruísmo que está ali dentro, mas é um altruísmo que a pessoa não sabe manifestar de uma maneira sadia. Talvez seja na forma como essa pessoa se identifica com o mundo, porque ela é completamente sem forma e isso é doloroso demais. Então, se esconder nas drogas, no vício, não é uma coisa de se duvidar, né, nessa configuração. Enfim, o caso aqui, depois que as drogas começaram a trazer problema para a vida pessoal dessa pessoa, ela acabou descobrindo a espiritualidade. E ela se dedicou para isso, então ela acabou educando muito dessa sensibilidade, dessa mediunidade, que por um tempo confundia os sentidos dela e fazia ela sentir tudo do ambiente, né? Então com o tempo ela acabou educando isso, porque isso foi muito tempo o gatilho para as drogas, então ela acabou que estudar a espiritualidade ajudou ela a educar esse sentido. Mas, assim, quando passou essa fase do envolvimento com a droga, que ela conheceu a própria sensibilidade dela, a vida também se encarregou de apresentar outras responsabilidades para essa pessoa. E isso acontece muito nos trânsitos, principalmente de Saturno. E quando Saturno passou lá no meio do céu dessa pessoa, que foi mais ou menos lá em 2016, essa pessoa tomou ali algumas rasteiras. Por quê? Porque Saturno vem fazer cobranças. E quando essas cobranças começaram, essa pessoa mergulhou assim numa outra forma de escape, que é o autocompadecimento. Então, Saturno passando ali cobrou dessa pessoa as questões relacionadas com orgulho, com abandono de posição, com abandono de status. E só que dessa vez a vida já estava cheia de uma bagagem de compromissos que não cabem aqui ou entrar nos detalhes desses compromissos, mas dessa vez se esconder atrás das drogas não ia dar certo, porque os compromissos não permitiam mais. E aí aonde foi que essa pessoa se escondeu? No autoflagelo, no autocompadecimento. Essa pessoa passou bons anos presa no vitimismo.
Na verdade, como essa tendência dessa personalidade é se perceber como mais especial que os outros, essa questão do orgulho sempre vai ser uma pedra no sapato dessa pessoa. Mas a partir do momento que ela for capaz de trabalhar a questão relacionada com o perdão, com auto-perdão, com saber entender que ela agiu de um jeito porque era tudo que ela sabia fazer, mas que hoje ela sabe fazer de outras formas, finalmente essa pessoa vai conseguir também entender esse potencial altruísta que ela tem, que é o processo que nós estamos agora trabalhando em terapia. E, gente, a gente consegue ver isso aqui na parte da fortuna dessa pessoa, que está na casa 1. Então esse é um ponto que fala sobre a importância de cultivar a sensibilidade, a empatia, a espiritualidade, mas funciona assim, ó, a parte da fortuna. Não é sucesso garantido para ninguém, tá? Não é só porque tá ali que é sucesso garantido. Aliás, eu me atrevo a dizer que qualquer coisa no mapa não é sucesso garantido só porque tá ali. Então, se você olha um monte de trígonos ali no seu mapa, não é sucesso garantido só porque tá ali. Depende muito mais da sua própria capacidade de administrar aquele talento do que da sorte. Então, nesse caso aqui, ter a parte da fortuna aqui na primeira casa não é garantia nenhuma para essa pessoa de que ela vai fazer a lição, de que ela vai ter sucesso na lição de casa se ela não se dedicar, se ela não se observar, principalmente em relação a essa tendência da autoimportância exagerada. E provavelmente o caminho para essa pessoa se reconhecer de verdade é através da espiritualidade. Só assim que ela vai conseguir finalmente usufruir de toda essa generosidade que Leão tem, todo esse altruísmo que o Netuno alto dela ali promete. Aí sim ela vai conseguir se libertar desse orgulho distorcido, que muitas vezes é um orgulho ferido, é uma dor que tem ali dentro, e isso ela não vai trabalhar se não for em terapia. Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo. Tchau!